Se nós somos irmãos aqui, nós não queremos ver a desgraça de ninguém. Como é que Deus vai usar um caboclo rei que dorme a noite todinha, come frango, o dia todo é só dormindo, aí vem aqui dizer, tem fogo? Tem fogo? Você tem que saber o que você quer na vida. Até na vida cristã, se você ficar oscilando, tem irmão que na vida cristã ele nunca cresce, é o mesmo crentinho todo o tempo. Sabe por quê? Você sabe diferenciar um pregador que tem Bíblia e que tem conteúdo de um pregador que só tem farofa. Centro de recuperação, os irmãos sabem que nós tínhamos um centro, teve um problema, mas nós compramos uma outra área e estamos organizando. O pastor que vai tomar de conta, juntamente com o pastor Feitosa, estão fazendo curso específico sobre isso, como nós fizemos com o pastor Henrique, que é psicólogo, mas os dois aqui estão fazendo o mesmo curso da instituição lá de São Paulo, e nós estaremos retornando e inaugurando o nosso local lá, o Centro de Recuperação para o Povo de Deus. Então nós louvamos a Deus pela obra que está seguindo, está indo avante em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, a temática que esta noite eu estarei falando é o tema mesmo. No encontro das mulheres, eu preguei nesse texto. Mãos unidas para fazer o bem, e hoje nós vamos falar sobre o segredo para Deus nos fazer prosperar. Vamos só fazer a releitura dos versos, capítulo 2 de Neemias. Agora eu quero que vocês ouçam bem, eu não vou forçar muito a garganta, ainda não estou bem. Até minha esposa disse, olha, é bom deixar outro pregar. Eu disse, mas todo mundo pregou, para mim não dá nenhuma palavra na festa, não fica bom. Não fica bom, né? E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Depois ele diz, e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração. Você que está com a Bíblia aberta aí, você vai marcando. Primeiro, me pôs no coração. Eu já vou mostrando aqui como é a mensagem textual. Volta lá no primeiro, para os irmãos acompanharem. Daí a mensagem textual você tira a expositiva, do próprio versículo. E o rei me disse, que me pedes agora? Aí você marca assim, ó, então orei ao Deus dos céus. Versículo 12, diz assim, e me pôs no coração. Você marca a expressão, me pôs no coração, para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele que estava montado. Vamos lá. Verso 18, então lhe declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram, levantemo-nos, edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Aí você vai marcar essa expressão, levantemo-nos, edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Vamos lá? O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós e desprezaram-nos. E disseram, que é isto que fazeis? Querei-vos rebelar-vos contra o rei? Aí você vai marcar, zombar, desprezar, rebelar. Ok? E por fim, o verso 20, então lhe respondi e disse, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. A leitura ela é importante, nós vamos começar aqui com a nossa introdução. A temática de hoje é o segredo para Deus nos fazer prosperar. Eu preguei sobre mãos unidas para fazer o bem, e hoje eu vou falar sobre o segredo para Deus nos fazer prosperar. Digam comigo, o segredo para Deus nos fazer prosperar. Vamos lá, mais uma vez? Eu coloquei aí que há segredos tanto para a prosperidade material, como também para a prosperidade espiritual. Ouçam bem, nós temos a dita teologia da prosperidade que veio dos Estados Unidos com Kenneth Hagin, Maurice Lulo e outros mais, que trouxeram uma distorção para o evangelho no Brasil.
falando de uma prosperidade teologicamente, biblicamente desconexa, desarmonizada com o texto bíblico. Nós cremos na prosperidade espiritual, nós cremos na exaltação espiritual. Mas como é que se dá essa exaltação espiritual? Nós temos que entender, por exemplo, que quando Deus fez promessa para Abraão, em Gênesis capítulo 12, envolvia 4 aspectos. Envolvia a bênção territorial, envolvia a bênção nacional, envolvia a bênção pessoal e envolvia a bênção messiânica. Veja bem, em Abraão existem 4 bênçãos. Dessas 4 bênçãos, uma alcança a igreja, que é a bênção messiânica. As outras bênçãos, por exemplo, nacional, a Bíblia diz, ou até universal, Deus disse que ia fazer um grande nome em Abraão. E nós podemos analisar que o nome de Abraão, chamado amigo de Deus, pai da fé, ele é tão célebre entre árabes, entre brasileiros, americanos. O nome de Abraão é conhecido em toda a terra. Abraão, o pai da fé. Ele recebeu essa promessa divina. Mas para a igreja, e para pastor, e para ministro, e para os salvos, não há nenhuma promessa de exaltação de nome. Há uma promessa de que teremos um novo nome nas mansões celestiais. Mas Deus não tem compromisso de elevar, de exaltar o nome de A, de B ou de C, universalmente, nacionalmente. Porque depois de Abraão, ele vai ser a semente de onde vem o Messias, e aí, na verdade, o nome dele vai se tornar nessa estrutura por causa dessa promessa bíblica. Então não há bênção de Deus nesse particular. A bênção territorial não é dada para a igreja. Deus prometeu uma bênção para Abraão, mas a bênção territorial, que a gente às vezes lê errado, Josué 1:3, onde tu colocares a planta do teu pé será vosso. Ali não é para nós, nem é para teologia social, nem é para os sem terra, para tomar terra de ninguém. Quando ele diz, aonde colocar a planta do teu pé será vosso. Ali era o território que Deus havia dado para Israel, a terra prometida, a terra de Êxodo 3:8, a terra que mana leite e mel. Essa bênção não é para a igreja não tem promessa de terra, a igreja tem promessa do céu. Filipenses 3:20, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu posso pegar isso e aplicar no lado espiritual? Pode, porque qualquer passagem bíblica você pode colocar para o lado espiritual. Tome posse da terra, decrete ali, aí vocês fazem isso. Mas não tem promessa de terra para a igreja. Nós não temos nenhuma promessa de terra. Não pense em tomar os Estados Unidos, que tu vai morrer sozinho, porque Deus não prometeu terra para nós, né? E nem vai invadir o Iraque. Deus não prometeu terra. Deus disse para nós lutarmos, para entrarmos na cidade santa pelas portas. Amém? Mas vejam bem, eu estou dizendo aqui, isso aqui é para empresário também, para o irmão. A prosperidade espiritual, ela é clara. O que é a prosperidade espiritual? Comunhão com Deus. O que é a prosperidade espiritual? Vida saudável com Deus. Mas também existe a prosperidade material que Deus nos abençoa nela, sim ou não? Deus nos abençoa nela. E aí eu quero dizer para vocês que é muito interessante, eu já li muitos livros sobre liderança, e quase todos os princípios que tem lá na liderança, lá fora, quem faz administração, quem faz coach, quem faz outras coisas, sabem disso. Os mesmos princípios que se aplicam nos métodos de sucesso, nos segredos para o sucesso, estão na Bíblia. Tudo está na Bíblia. Eu li um livro, O Segredo dos Gênios, eu também li outro livro, Como se tornar amigo de todos e como conquistar a todos. Todos esses princípios estão na Bíblia. Inclusive esse autor americano, que essa obra foi um best-seller, ele disse assim, tudo que eu vou aplicar aqui, alguém já falou. Jesus o Nazareno, ele falou. Quando você pega o livro O Monge e o Executivo, se você pegar esse livro, esse autor ele até esteve no Brasil, se vocês analisarem, ele vai falar sobre o segredo para você ter sucesso na liderança. Mas quando ele começa dizendo, o Nazareno já falou tudo isso. Se vocês pegarem ou as obras do grande Augusto Cury, você vai analisar que muito do que ele fala, tudo do que ele fala, inclusive ele fala da sua aliciação para a fé,
através do Nazareno, Jesus Cristo, Filho de Deus. E há uma autora que diz que a Bíblia, ela tem um princípio de liderança tão forte, que Paulo usou ele em 1 Timóteo 3, quando ele diz, aquele que governe bem a sua própria casa. Se ele não sabe governar, não é para colocar na liderança. E essa autora, ela diz que os bons princípios de liderança não começam na universidade, começam em casa. Então, o segredo para a prosperidade material, como para a espiritual, estão presentes na Bíblia. Ainda que não exista um padrão perfeito, ouça isso aí. Um padrão que se aplique a todos, mas as características presentes nos que prosperam são estas. Quais são elas? Dizem aí bem forte. Vamos lá, só quem está no culto, vai lá, bem forte. Qual é o quê? Persistência, visão e objetivos claros, aprendizado contínuo. Olhe para mim aqui, nem venha com essa de só dobrar os joelhos e dizer, eu vou orar aqui até Deus abrir portas. Eu vou orar até Deus abrir portas. Não. Você tem que orar a Deus, mas você tem que ter persistência, determinação, visão, objetivos claros. Tem irmão que a gente não sabe o que ele quer. Ele chega no gabinete pastoral e diz assim, pastor Zé, eu estou de plano abrir um comércio. Quando dá um mês, ele diz, não, pastor Zé, eu não quero mais abrir um comércio. Eu estou de plano agora abrir uma barbearia. Aí com 15 dias ele volta, não, eu estou pensando agora em abrir uma cafeteria. Pessoas assim nunca avançam na vida porque não têm persistência e nem objetivos claros. Isso aqui é muito importante para você esta noite, porque persistência, visão, olhem para cá, visão, quando você fala de visão, homem que tem visão, se você perguntar, Gênesis 15, olha o que Deus diz, Abraão estava dizendo, só quem vai dominar as minhas coisas quando eu morrer é Damasceno Eliezer, é só ele que vai, eu não tenho ninguém. Aí Deus chamou ele numa noite estrelada, Gênesis 15 diz, olha para o céu e conta as visão ampliada. A olho nu o homem consegue contar 3.000 estrelas, depois disso ele não consegue. Deus diz, aonde a tua visão alcançar, conte as estrelas. Deus não te dá visão de galo, visãozinha véia pequena. Quando você vê crente com essas historinhas, eu sou o menor, eu sou não sei o quê, visão medíocre, visão pobre, visão pequena. E quem vive no mundo espiritual, aí é que a visão é ampla. Eu vou dizer para vocês aqui hoje. E quem vive no mundo espiritual, a visão é ampla. Homem de Deus, mulher de Deus. E eu estou falando para pastor e para pregador e para crente e para irmã, quem vende bolo, quem vende café, quem vende picolé. Se tu tem visão de Deus, aonde tu anda, tu já vê. É assim, diz que quando Aleijadinho olhava para uma pedra, ele já via um desenho. Daquela pedra eu vou fazer um desenho. Ou seja, quem tem visão, aonde chega, alcança. E Deus te deu visão ampla. Olha o que Deus fez para Abraão. O próprio Abraão já tinha essa visão ampliada, quando Deus falou para ele, no capítulo 13 de Gênesis, que ele vai dizer para o próprio sobrinho dele, bora meu filho, escolhe, olha para cá, ele não briga, escolhe, se tu escolheres à direita, eu vou para onde? Quem não tem visão só vive brigando. Quem não tem visão, ele se apega àquelas coisinhas velha pequena. Tem irmão que é só um mulambo velho de coisa que ele tem na casa dele, que ele é brigando por aquilo ali. É só um mulambo velho. O comércio dele, a partilheira do comércio dele, o sabão Omo, já está não sei com quantos anos, chega a caixa e está branca, porque não vende. Mas ele pronto, é uma cegueira com aquele negocinho velho que não vai para lugar nenhum. Visão pequena. Ouçam bem o que eu vou dizer para vocês. Abraão disse assim, não haja briga entre meus e teus pastores. Por que Abraão disse? Porque Deus já tinha chamado ele e disse assim, olha, conte as estrelas. Abraão aprendeu que o Deus que estava com ele era um Deus que ampliava. Abria o quê? A visão. Deus escolheu por Abraão. Então é muito importante que você atente para isso aqui. Que você analise isso aqui. Então, se você quer crescer, tudo isso aqui, vamos dizer bem forte, qual é o primeiro aí? Não, mas só quem está no culto, bem forte. Persistência, visão, objetivos. Você tem que saber o que é que você quer na vida. Até na vida cristã, se você ficar oscilando, tem irmão que na vida cristã ele nunca cresce. É o mesmo crentinho todo o tempo. Sabe por quê? Porque ele não tem objetivo claro, ele não sabe o que ele quer na fé.
Um dia ele está na Assembleia, outro dia ele está na Batista, outro dia ele está na Madureira, outro dia ele está na Renovada, outro dia ele está na Assembleia de Fogo, outro dia ele está na Assembleia Fria, outro dia ele está... Seja claro, o que tu quer na vida? É assim ou não é? Hein? Ele vai parar no inferno, porque todo dia ele muda. Tu tem que ter um objetivo claro. Eu aceitei Jesus aqui e eu vou permanecer aqui. Aqui é o local, é onde eu estou firme em Cristo. Objetivos, claro. Paulo, quando aceitou Jesus, ele teve objetivo claro. Filipenses 3, 7, 8. Ele diz assim, olha, aquilo que eu tinha como mais valioso, eu joguei tudo fora por causa de... Está aí, pronto, objetivo claro. Saber o que é que você quer. Saber o que é que você quer na sua vida espiritual. Saber o que você quer com Deus. E acabou-se a conversa. Paulo abriu a boca e disse, eu sei em quem eu tenho crido. E estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, assim como é na vida material, espiritual, assim também é na vida espiritual. Você tem que ter objetivos claros. Seja claro, eu quero é isso aqui. E o meu desejo é esse aqui. Vamos lá, coloca lá. Aí se vocês analisarem, tudo isso estava presente na vida de Jeff Bezos. Olha aí. Eu coloquei esse primeiro nome aí, o fundador da Amazon, Elon Musk, fundador da Tesla SpaceX, Warren Buffett, um dos maiores investidores de todos os tempos e presidente, Bill Gates, fundador da Microsoft, Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, Bernard Arnault, do CO, Grupo de Luxo, LVMH, Larry Ellison, fundador do Rice Corporation. E você vê que todos esses homens, olha aí, Larry Ellison, fundador de todas essas instituições e desses grupos, eles tinham essas coisas. Persistência. Não pense, irmão, tem irmão que fica de joelho. Senhor, faz eu ser o dono do Mateus. Tu não vai ser nunca. Não é assim? O dono do Mateus, o grupo Mateus, aí você vê, vai olhar aquele cara, é persistência. Um dia eu vi isso, o podcast dele, não foi? Ele falando que hora ele acordava, ele disse que cresceu na pior crise do Brasil, e todo mundo dizia que ele não ia para lugar nenhum. Você pode observar, homem que vence na vida não é preguiçoso não, irmão. Mulher que vence na vida não é preguiçosinha. Eu nunca vi uma mulher fuxiqueira, preguiçosa, linguaruda, que só quer luxar, ela crescer na vida. Toda pessoa que cresce na vida é persistência. De manhã cedinho, Benjamin Franklin dizia, de madrugada, porque cedinho se levanta, porque quem madruga, Deus ajuda. E assim também é na vida espiritual. Como é que Deus vai usar um caboclo velho que dorme a noite todinha, come frango, o dia todo, aí só dormindo, aí vem aqui dizer, tem fogo, tem fogo, tem fogo, tem fogo. E é assim que a maioria fica. Você sabe diferenciar um pregador que tem Bíblia e que tem conteúdo de um pregador que só tem farofa. Na hora que ele abre a Bíblia, você pode observar que ele fica, quem tem glória vai dando glória, quem tem glória. Quando é um pregador que tem Bíblia, ele quer pregar o conteúdo porque ele sabe que não vai nem ter tempo a noite toda para ele explanar o que ele tem. É assim ou não é? Então, se você quer crescer na vida, persistência. Coloca lá, meu filho, para eles observarem aí. Persistência. Olha aí. Você tem que ter persistência. Você tem que ter objetivo claro. Você tem que ter o quê? Visão. Você tem que ter aprendizado. Tem homem aí, tem irmão que não aprende nada. Hoje, até para trabalhar com trator, tu tem que fazer curso. Antigamente, tu cortava a cana só no facão. Hoje é na colhedora. Ou seja, um dia desse eu conversando aqui com o irmão disse assim, pastor Aziel, eu não estou muito lá aparecendo nos trabalhos, porque eu trabalho aqui num curso, e aí, pastor, agora, os manuais vêm tudo em alemão e no inglês. E aí, pastor, para eu não perder meu emprego, eu estou me dedicando em quê? No alemão e no inglês. E agora, pastor, como eu já estou bem, eles estão me convidando para eu ensinar os outros lá na sala. É assim que cresce. Agora dobra o meu joelho, Senhor, me dá o alemão, me dá o alemão, me dá o alemão, me dá um alemão. Ele pode te dar um cachorrão daquele alemãozão, né? Agora, crescer, nada. Tem que botar para estudar, rapaz. É assim ou não é? Aprendizado constante. Olha, é mesmo na tua profissão. Se você não se especializar, você não vai. Aí você pode analisar, sim, pastor Zéu. O senhor falou esses nomes todos aí. Vamos lá. Segredo, pode passar aí, para vocês terem ideia. Finalizando aqui essa introdução. E na Bíblia, pastor Zéu, aí vamos lá.
Eu coloquei aqui que no aspecto bíblico está presente tudo isso aí na vida de quem? De José. A Bíblia diz que tudo isso aí estava presente na vida de José. José, os irmãos criticaram ele. Ele desistiu? Vamos lá, fale bem forte. Ele desistiu? Jogaram ele no poço. Ele desistiu? Ele foi colocado na prisão. Desistiu? Acusaram ele falsamente. Desistiu? Persistência! Eita glória! E quando ele foi para a casa de Potifar, ele se tornou, olha para cá, tem irmão que é só dizendo, me exalta, Senhor, me leva para as alturas, me bota no topo. Deus não bota tu no topo se tu não tiveres persistência, objetivos claros. José tinha tanto objetivo claro, que um dia ele chegou para o pai dele e disse assim, papai, ele disse, pois não, meu filho, o senhor e os meus irmãos tudinho vão se encurvar diante de mim. Meu filho, não diga isso, até eu, teu pai, o senhor mesmo. Objetivos claros. A Bíblia diz que quando José, meus irmãos, ele viu os irmãos dele se inclinarem para ele, ele não aguentou, porque ele se lembrou da visão que ele tinha. Oh, glória, quem crê aqui? Só quem crê que Deus vai ampliar a visão. Vira aí para esse irmão que está ao teu lado e diga, hoje Deus vai ampliar a tua visão. Diga aí, ele vai tirar essa visão de galinha, ele vai ampliar. E o espírito de preguiça também nós vamos expulsar hoje. Porque Deus não abençoa preguiçoso. Preguiçoso só dá para o comunismo. Só isso. Por quê? Porque é pegar dos outros. Eu estou morrendo de trabalhar. Não, não é só para tu não. Aí o preguiçoso entra, eu estou na vez. Só dá para isso. José foi para onde? Trabalhar onde? Ele foi trabalhar onde? Fala. Na casa de Potifar. Trabalhar como copeiro. Ele lavava cavalo. Lavava bode. Hein, como é? Se aparecesse, ele estava agarrado. É porque tem irmão que ele é formado, ainda está todo desempregado, passando necessidade. Passando necessidade. Aí o irmão disse, irmão, eu só tenho aqui uma venda de pipoca. Irmão, eu sou formado em marketing. Tu está passando fome, rapaz. Teu marketing até agora não está valendo nada. Vai vender pipoca. Não, é o seguinte, eu era gerente de uma loja. Um irmão saiu de uma loja, não deu mais certo. Irmão, e aí? Pastor, para mim só dá se ser gerente. Até hoje está desempregado. Isso é só preguiça. Eu vou dizer para vocês aqui uma coisa. José chegou na casa de Potifar. Olha para cá, irmão. A mensagem de Deus é o segredo para prosperar. Eu vou já chegar lá. Aí José chegou, botaram ele na casa de Potifar. Quando é um dia, o Potifar chega na casa dele e olha para o jardim. Como é que está o jardim? Verdinho, cortadinho. Quem fez? José. Entra e vê o cavalo tudo limpo, tudo organizado. Quem fez? Ele disse, já que o homem está crescendo aqui, agora tu vai trabalhar lá na minha casa. Tu vai tomar de conta de dentro de casa. E tudo entregou nas mãos de... É tão tal que o Potifar não sabia mais de nada de dentro de casa. Só quem sabia quem era. Eita liderança! Agora a crença. Porque tem uns irmãos também, quando Deus começa a abençoar, começa a ficar sem vergonha. Não é assim? Na hora que começa a ficar abençoado, aí já muda direito, não quer mais falar mais com a gente. Some dos cultos, já entra na igreja, é diferente. Até para dar paz do Senhor para a gente é diferente. Paz do Senhor, irmão, paz do Senhor. Para dizer que é rico. A mulher, quando botou nele várias vezes. Deita-te comigo. Eu disse, eu não posso fazer isso, porque o meu Senhor entregou tudo nesta casa, nas minhas mãos, menos a senhora. Pronto. Aí quando, observem bem, por que Faraó vai levar José? Tem irmão que diz, Faraó vai levar José porque ele revelou o sonho. Foi só isso não. Coloca lá, meu filho. A referência está ali, 41:32. Vai lá. Cadê o microfone? Para me ajudar aí. Rapidinho, vamos lá. Nós vamos terminar hoje com um segredo, vai, como é que diz? 41:32. Olha. E que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus. Olha para cá, visão, persistência, objetivo claro. Era um meninozinho, ele estava lá na frente de Faraó, aí ele terminou de dar o sonho. Essa é a parte de Deus. Deus revelou o... Olha para cá, igreja, olha para cá, para tu entender o mistério. Deus revelou o sonho, mas foi Deus quem deu
a economia para ele? Vamos lá, falem vocês. Não? E de onde foi que ele tirou esse projeto todinho? Ele aprendeu, né? Ele aprendeu lá na casa do Potifar. Vocês estão entendendo agora? Aí ele olhou para o faraó e disse, faraó, o teu sonho é um só, Deus está te avisando, vai vir 7 anos de fome. Aí revelou tudo, o faraó disse, ei, cabra macho, Deus é contigo. Aí o homem já podia ir embora, não já? Porque o faraó só pediu para ele revelar. Olha para cá, olha para cá. Crente tem que ser inteligente. Quando ele terminou de dar o sonho, se ele fosse embora, o faraó ia ajeitar só um negocinho bom para ele, alguma coisa. Mas quando ele terminou de majestade, o sonho não são 2, é só um. É porque Deus ele quer intensificar para mostrar que o negócio é pesado. Mas eu quero te dar um conselho. Aí o faraó olhou assim para ele, o que, menino? Eu quero te dar um conselho. Vai lá, vai lá. Eita, vai. E Deus se apressa em fazê-lo. Isso. Portanto, faraó, Olha, previna-se agora de um homem entendido e sábio, olha. e o ponha sobre a terra do Egito. Sim. Faça isso, faraó, e ponha governadores sobre a terra. O homem já entrando na política, Tem irmão que é só assim, pastor, me bota como vereador, não sabe vender nem um pato. Tem muita irmã aqui, pastor, não sabe o que é um estatuto, não sabe o que é nada, ele não sabe nem chamar o nome de um presidente da Câmara, não é assim? Aí quer que a gente eleja ele, não é assim? Olha o plano de governo, olha a ideia, olha a estrutura, olha a visão desse homem. Ponha governadores sobre a terra. Isso. E tome a 5ª parte da terra do Egito. Eita, aula de economia. Nos Vai. 7 anos de fartura. Isso. E ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem o trigo debaixo da mão de Tudo faraó. ele aprendeu cuidando da despensa, lá na casa de Potifar. Vai. Para mantimento nas cidades, e o guardem. Isso. Assim será o mantimento para provimento da terra, Eita. para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Vai. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Tá vendo? Parabéns. Ele deu o sonho, mas agora ele estava dando um plano econômico que ele tinha aprendido na casa de quem? De Potifar. Aprende, jovem, os rapazes daqui. Aprende a vender ovo, aprende a fazer pipoca, aprende a lavar a louça, aprende a fazer arroz, aprende a fazer tudo. Tudo é importante. Tudo é importante. Você não sabe o que a vida te espera amanhã. Agora, o mais importante, vocês que gostam de filme, aquele cineasta do Matrix, ele escreveu uma frase dizendo: a mente preparada, a oportunidade favorece a mente preparada. Quem também vai dizer isso é o próprio Maquiavel. Quem estiver preparado, a sorte passa, mas ele se apega e se firma. Agora, quem não tiver preparo, passa a sorte e tu fica lascado. Tem um bocado aí que recebeu a herança dos pais, não sabe administrar nem um ovo, quebrou tudo, acabou com a família, acabou com a herança. Porque não sabe administrar. Aí ele terminou, o faraó disse: que palavra é essa, menino? Eita palavra. Agora aí, olha aí, vai lá, o 38. Olha o que ele vai dizer. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Aí pronto, ele disse: um negócio desse só se tiver. Aí pronto, quando ele saiu daí, ele já saiu, já casado. Ele disse: vou dar logo a minha menina, que eu não vou perder um cabra desse para uma outra pessoa não. Minha filha, arruma logo ele aqui, pega logo ele. Aí pronto, deu a filha de um feiticeiro velho, não é assim? Deu para ela, bota para cá, bota para cá. E quando casou ele, aí depois ele botou o manto, botou o anel e disse: no Egito, depois de mim, quem manda é quem? Agora imagine José, um hebreuzinho, meu irmão, comandando, pronto, roupona prezada. Aí sim, aí tu pode se amostrar. Porque isso aí não as coisas de Deus é uma coisa, agora o material é outra. Lá só pode mesmo entrar no material se você é juiz, só pode subir, tem um juiz aqui no culto hoje, ele sabe disso que eu estou dizendo, só pode subir concursado. Aí ele pode dizer assim: eu sou juiz, não é assim? Se é médico, ele também pode dizer: eu sou médico, eu estudei para ser médico. É assim, pastor não pode forbar não, agora juiz pode, advogado pode, delegado pode, porque eles fazem concurso e sobem na vida. Eu estou aqui porque eu fiz um concurso. José estava lá, é porque ele foi aprovado. Se tivesse concurso, ele era o primeiro maior economista lá do Egito. Está aí o homem. Aí pronto. Então observem bem o que eu quero dizer para vocês aqui. O segredo é a persistência. O segredo é o objetivo claro. Se José chegasse lá, majestade, olha para cá.
Porque tem crente que fica olhando para a gente, aí toda hora baixa a cabeça. É uma crencinha já com medo das pessoas. Doutor, como é que a gente olhar para o senhor? Aí o doutor começa a humilhar ele. José não, quando ele entrou na presença do faraó, que é o faraó disse, eu vi dizer que tu quando conta um sonho, você revela. Ele disse, não, te contaram errado. Isso não está em mim, é Deus. Primeira coisa, cabeça erguida. Na presença da majestade. Majestade, firme, claro, objetivo, sincero, honesto. Majestade. Fale, diga teu sonho. Aí, pá. Teu sonho é um só. Tu sonhou as 7 espigas bonitas e feias, comendo umas às outras, uma vacona gorda comendo as magras e não engordava. Não foi assim? Ele disse, foi, é um só. Claro, é um só. Deus, ele está trazendo 7 anos de fome, de desgraça, mas vai ter uma prosperidade. Aí não dá nem tempo para o faraó respirar. Faraó é o seguinte, eu estava orando a Deus. E veja bem, eu falando com o papai lá em cima. Aí faraó, meu Deus, o que esse homem quer aqui? Seja claro, seja objetivo, seja cheio de Deus. Agora vamos lá. Observem bem que eu coloquei aí o outro nome de liderança, Josué, persistência. Coloca aí o verso 5, só para vocês terem uma ideia. Olha o que Deus disse para Josué. Deus falando para Josué. Como é que diz? Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Isso. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Vai. Não te deixarei, nem te desampararei. Ao 6. Esforça-te. Olha aí, esforça-te. Deus não tem promessa para cabra mole. Deus não tem prosperidade para mulher mole, homem frouxo. Ele só tem bênção para quem se esforça. Eita glória. Levanta cedo. Ele foi um bom servo, serviu bem. Aí pronto, ele se esforçava. É assim que Deus... Está tudo aí liderança, irmão. Tem crente pobre, tem crente que não cresce na vida, porque não segue esses princípios. Agora vamos para Neemias. Neemias, eu vou ser breve aqui agora. Neemias, todo esse princípio de liderança, você vai ver em Neemias. Pastor Aziel, e qual o segredo de Deus para nós prosperarmos? Primeiro, você tem um Neemias que está com um problema. Todo mundo tem problema. Neemias está triste, porque no capítulo 1, ele recebe uma informação de que os irmãos estão na desgraça, de que os irmãos estão na miséria, de que os irmãos estão na vergonha, porque as muralhas derrubadas, as portas queimadas, era vulnerabilidade, fragilidade, opróbrio, vergonha. A qualquer momento os inimigos poderiam atacar. Nesse ínterim, Neemias, ele se coloca em 4 meses de oração. Ele vai orar, ele vai jejuar por aquela situação. E para os persas, em especial os reis, ninguém poderia se apresentar na presença do rei triste. E Neemias tem 2 problemas. O primeiro problema de Neemias é que ele estava triste. Isso revela que ele era um patriota. Ouçam bem, ele era um patriota. Por que ele era um patriota? Porque ele amava os seus irmãos. Ele amava os seus companheiros. Ele amava a sua terra. Ele amava o seu povo. Olhe para cá. E não há como você crescer na vida e ter sucesso se você não souber amar. Olhem para cá. Doutor Kels, deixa eu dizer uma coisa para o senhor e para esta igreja. Há muita gente que quer liderança. Há muita gente que quer cargo. Há muita gente que quer posição, mas não sabe amar. Em João 21, Jesus disse para Pedro. Ele disse assim, se tu me amas, apacenta as minhas. Não há como se ter liderança sem amor. Você pode ser o melhor professor de teologia, o melhor professor da escola dominical, o melhor pastor do mundo, mas sem amor, a tua liderança fracassa. Porque Deus não está interessado no poder, Ele está interessado no amor. O poder mata, a ciência incha e destrói. Às vezes você tem tanto poder, mas é como o próprio Hitler, que tinha tanto poder e matou 6 milhões de judeus, abusava de pessoas, odiava negros, odiava pessoas que eram deficientes mentais, colocando em câmaras de gás para destruir, porque ele tinha sede de poder. Ele lia Nietzsche e disse, eu sou leão, eu sou poderoso, eu sou forte. Deus, Ele não quer pessoas com sede de poder, Ele quer pessoas com sede de amor, porque quando você ama, você lidera bem o povo, com amor e com verdade e com justiça.
Então, Neemias era um patriota, Neemias era um amigo do povo, e ele se coloca em oração pelo povo. Quem ama o povo, ora pelos outros. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui: quem ama nunca quer ver seu irmão na desgraça. Vira aí para o teu irmão e diga para ele: eu não quero te ver na desgraça, meu irmão. Diga aí. É por isso que eu oro por ti todo dia. Eu oro pela tua vida todo dia. Eu oro por ti todo dia. Eu oro pela tua vida todo dia. Irmão, uma mulher de Deus, olhe para cá. Uma mulher de Deus, um homem de Deus, quem é patriota, não quer ver o seu país, nem a sua terra, nem o seu povo na desgraça. Agora imagine um crente lavado pelo sangue de Jesus. Se nós somos irmãos aqui, nós não queremos ver a desgraça de ninguém, a derrota de ninguém, porque nós servimos ao mesmo Deus, ao mesmo Pai. Só quem faz isto aqui, diga glória a Deus. Oh, meu irmão, eu não quero a tua derrota, eu não quero o teu fracasso. E Neemias, quando soube que estava todo mundo no fracasso, sem moral, na desgraça, ele quer levantar o astral do povo, ele quer levantar a moral do povo. Aí ele está na presença do rei com esse problema, tristeza por causa dos seus irmãos. Mas tem um outro problema. Neemias, ouçam bem isso aqui, Neemias, ele se coloca em oração, e quando ele está na presença do rei, a tristeza, o semblante de Neemias, que ele não acostumava estar triste, ocasionou uma pergunta do rei: Neemias, por que você está triste? Ele temeu, e aí ele disse: pronto, pode custar minha vida, porque eu não posso estar assim na presença do rei. Ele olhou para o rei e disse: majestade, como é que eu posso estar alegre? Olha o patriotismo, olha o amor, olha a dedicação pelo povo. Ele olha para o povo, para o rei e diz assim: majestade, como eu posso estar alegre se o meu povo, a cidade dos meus pais, o sepulcro dos meus pais, a muralha lá da minha cidade está destruída? Como é que eu posso estar feliz? Não era para ele estar triste na presença do rei. Mas observem bem, a tristeza dele vai ocasionar uma bênção. É por isso que Paulo, quando você vai para Filipenses capítulo 1, ele diz bem claro, ele diz assim: olha, as coisas que me aconteceram, as minhas tribulações e as minhas cadeias contribuíram para o progresso do evangelho. Olhe para cá, deixa eu abrir aqui um parêntese para vocês. Nunca reclame de situações difíceis que você passa, porque essa situação difícil, ela pode trazer aprimoramento, educação, e ela pode até trazer portas abertas para você. A prisão de Paulo levou a ele a evangelizar uma guarda que ninguém tinha acesso a ela, que era a guarda do governador, chamada guarda pretoriana. Só quem tinha acesso a ela eram pessoas de alto nível da elite. Mas como Paulo era um preso da elite, acorrentado, aí ele pertinho aqui do soldadozão, só um bichãozão, e ele aqui. Aí o Paulo olhava assim para ele: Jesus te ama. Você sabia que Jesus morreu na cruz para te salvar? Começa a história, rapaz. Aí pronto, aí o Paulo ganhou tudo encaladinho. Aí quando os irmãos escreveram, pensando: Paulo, você está aí na cadeia, nós estamos tristes, chorando por ti. Ele disse: não ora para eu sair agora não. As coisas que me aconteceram aqui contribuíram para o progresso do evangelho. Quando a Bíblia diz assim, ó, em tudo dai graça. Sabe por quê? Porque às vezes você não pensa, mas tem situações difíceis que Deus bota para te tratar, para abrir porta, para te humilhar, para te quebrantar e para tu sair sarado, glorificando o nome do Senhor Deus. A tristeza de Neemias ocasionou esse milagre para ele. O rei gostava dele, aí ele disse: Neemias, mas aí eu não quero te ver triste porque você é alegre. O que tu queres que eu faça? O que tu pedes a mim agora? Olha, irmãos, nessa hora, coloca o verso 4 lá. Nessa hora ele parou. F.B. Maia diz que nesse momento ele parou. Mas como ele já vinha com 4 meses de oração, ele baixou e fez uma oração silenciosa. Olha aí, e o rei me disse: o que me pedes agora? Aí ele se calou e ele fez em silêncio, no monólogo, introspectivamente. A Bíblia diz: então eu orei ao Deus dos céus. Agora aqui começa. Primeiro segredo para você prosperar. Ouçam bem: nunca faça nada sem buscar a orientação de Deus. Tudo que você for fazer, busque a orientação de Deus. Nós estamos com esse tema. Olha, o Senhor é quem nos fará prosperar. Escute a mensagem de Deus aqui esta noite.
O primeiro segredo para você prosperar, qual é, a igreja? Fale bem alto e bem forte. Qual é o primeiro segredo? Nunca faça nada sem buscar orientação. Vai plantar um pé de laranja, busque a orientação de Deus. Vai viajar, busque a orientação de Deus. Vai fazer um empreendimento, busque a orientação de Deus. Vai implantar um negócio, busque a orientação de Deus. Quer viajar para Israel, busque a orientação de Deus. Eu estava aqui na Estrada da Vitória com um professor de hebraico, e um irmãozinho chegou para ele e ele disse assim: eu já fui para Israel mais de 14 vezes. Aí um irmão disse assim: eu nunca fui, o meu desejo é ir. Aí ele olhou assim para ele e disse assim: pois eu te cito Jó 22, 28. Aí o pastor ficou, porque ele não estava tendo muito acesso à Bíblia. Aí ele: como é que diz lá? Ele diz: você não sabe? Você não sabe? Coloca aí na tela. Lê aí. Eu estou falando do segredo da prosperidade. Eu quero que você escute isso aqui esta noite. Eu comprei um livro de inglês para ler a Bíblia no inglês. E quando eu abri o livro, o primeiro segredo que o professor de inglês dava era esse versículo. Ele dizia: não há nada difícil quando você determina em Deus. Quem quer determinar em Deus? Como é que diz? Determinarás tu algum negócio e ser-te-á firme. Olha aí. E a luz brilhará em teus caminhos. Agora, não é só citar isso aqui, eu quero que ele leia o anterior, o 21. Olha por que ele diz que é para determinar. Olha aí, 21. Olha aí o 21. Apega-te, pois, a ele. Apega-te, pois, ao Senhor teu Deus. E tem paz. E tem paz. Irmão, quem se apega com Deus? Tu pode ter o maior concorrente do teu lado, mas se você se apega com ele, a paz de Deus te alcança, que quem te dá é ele. Tem irmão que é com inveja do outro que está no comércio, é na prefeitura, é falando dos outros, é querendo puxar o tapete do outro. Descansa, meu filho, descansa nesta noite. Eu vou te dar um conselho: descansa, chama Deus para a tua vida. Olha para cá, eu tenho um recado de Deus. Se tu está na miséria, tu não sai desse empreguinho, tu não cresce, tu não avança, hoje eu estou te dando aqui o segredo para você avançar. Quando tu sair daqui hoje, amanhã, olha, apega-te a ele, tem paz, e assim te sobrevirá. Eita. Mas o primeiro segredo para você alcançar a prosperidade em Deus é buscar a sua orientação. Não entre em nada sem buscar a orientação de Deus. Nunca entre em nada. Quando a gente olha para Jacó, a gente diz assim: Jacó atravessou o Jordão, o Jaboque, foi e voltou. Mas por que Jacó voltou abençoado? Vocês sabiam que Jacó determinou? Coloca lá na tela. Olha o segredo, o primeiro segredo: consulte a Deus, consulte a Deus. O pai dele disse assim: vá para Padã Arã, vá atravessar o Val de Jaboque, vá embora. Agora Gênesis 28, coloca aí na tela, 28, verso 20 e 21. Olha como é lindo isso aqui. Olha aí, vai lá. E Jacó fez um voto dizendo... Só que é uma coisa interessante. Vocês sabiam que não precisava Jacó fazer esse voto? Vocês sabiam que não precisava Jacó pedir nada para Deus? Por que Jacó fez? Coloca o anterior. Olha o que Deus diz aí para ele. O anterior, pode vir. Lá pelo 17. Vai lá. 17. Vamos lá. Peraí, deixa eu só mostrar aqui para os irmãos. Isso aqui é muito interessante. E eu quero falar com você esta noite isso aqui. Olha o que ele diz aí no verso 13. É o 13. Vai lá. Vai. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai. Se identificando: eu sou o Deus de teu pai. De Isaque. Eu sou o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado darei a ti e a tua descendência. Preste bem atenção, já era promessa. Não é aí, não está na Bíblia? Jacó não precisava fazer voto nenhum. Deus foi quem abriu o céu para ele. Ele teve a visão da escada que dava do céu à terra, da terra ao céu. Deus olhou para ele e disse: eu vou te dar essa terra. Mas Jacó, quando acordou, ele ficou tão tomado pela glória de Deus que ele disse: esse não é outro, senão a glória, a casa de Deus. Aí ele é quem determina
Ele é quem quer chamar mais Deus para a vida dele. Ele diz: Senhor, se tu me guiares nesta viagem, orientação divina, se tu fores comigo do começo ao fim, Senhor, se tu me deres roupa para eu vestir, calçado para eu calçar, comida para eu comer, e tu fizeres eu voltar para a casa do meu pai. Eita, irmão, aí ele já estava determinando. Essa pedrinha que eu estou colocando bem aqui hoje, ela vai ser nossa testemunha. Eu vou voltar e vou fazer culto bem aqui. E de tudo que eu ganhar, eu vou te devolver. Tinha como Deus não abençoar um homem desse? O segredo aqui é que Jacó buscou a orientação divina. Ele disse assim: se tu fores comigo. Então Deus, o primeiro segredo é esse aqui. Quando Neemias, o rei olhou para Neemias e disse: o que tu queres, Neemias? Sabe qual é o maior segredo, irmãos, da nossa falha? É que nós não gostamos de buscar a orientação de Deus. A irmã quer casar, mas ela não busca a orientação de Deus, ela busca a visão dela. Se é alto, se é bonito, tem até umas irmãs que ensinam a orar. Eu pedi para Jesus um lourão e não sei o quê, porque se a Adriana fosse fazer uma oração dessa, estava lascado. Não é assim? Nunca ore assim. O nosso Deus, ele faz muito mais do que nós pedimos e do que nós. Senhor, só me orienta. Senhor, me guia. Senhor, coloca a pessoa certa na minha vida. Senhor, eu vou abrir esse comércio aqui. Eu vou primeiro fazer uma pesquisa. Eu vou primeiro conversar com o pastor. Eu vou primeiro conversar com quem é da área. Mas me guia. E Deus vai te dando a orientar. E quando você entrar, Neemias, olha para cá, irmão. Quando o rei disse: o que é que tu queres, Neemias? Olha para cá. Neemias orou ao Deus dos céus. Irmãos, isso aqui é tão lindo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, olhem para cá. Nós estamos pregando aqui esses dias. Quando Neemias disse assim: orei a Deus dos céus, essa oração de Neemias vai gerar 3 coisas que vocês nem imaginam. Uma, vai derrubar um poder político de um decreto de um rei que proibia a construção. Está lá em Esdras 4:21. A oração dele vai mover o rei para assinar um novo decreto, mudou uma política. Segundo, vai surgir a grande semana profética de Daniel, porque aí começa a contagem da semana profética, capítulo 9, verso 24, 27 de Daniel, aspecto escatológico. Terceiro, ele faz agora um pedido. Olha para cá, que quando tu vê que Deus está no negócio, olha para cá, deixa eu te dizer, quando você vê que Deus está respondendo tua oração, aí tu já fica saliente, aí tu já fica ousado. Quando ele viu que Deus estava respondendo, aí ele disse: majestade, ele disse: o que é que tu queres? Eita, Deus abriu? Eita, Deus abriu a porta. Porque, irmão, para um monarca perguntar para um homem que era só um copeirozinho, não era nada, o que que tu quer? Mas ele já tinha tirado quantos meses de oração? Vamos lá, 4, ele já tinha tirado quantos meses de oração? Não há prosperidade na tua vida se você não busca a orientação de Deus. 4 meses de oração, aí moveu o coração de Deus, do rei, porque Provérbio 21, primeiro, a Bíblia diz que o coração do rei está na mão de Deus e ele bota para onde ele quer. Quem ora, Deus sacode. Só quem crê, levante a mão e diga glória. Irmão, estou falando aqui algo espiritual. Tem irmão que bota um currículo, aí chega assim: a senhora, está aqui meu currículo. Aí a mulher chega, está, né? Vendo ela tremendo. Aí se você, meu contato está bem aqui. Não, não é assim não. Tu não já orou? Minha senhora, aqui está meu currículo. Todas as minhas formações, não vá mentir, fale a verdade. Todas as minhas formações estão aí, viu? Qualquer coisa a senhora pode entrar em contato. Tem muitas experiências, muitos locais que podem dar informações sobre a minha pessoa. E no que precisar eu estou aí. Muito obrigado. Aí pronto, aí sai. Mas quando tu sai de lá, vai para os pés de... Jesus, eu botei meu currículo lá. Eu estou precisando, olha para cá. Neemias, ele foi 4 meses de oração. Quando ele ouviu a voz do monarca, ele ouviu a voz do rei. O que tu queres? Ele disse: meu Deus, eu não acredito. Eu pensei que eu ia morrer hoje. O rei está abrindo a porta para mim.
O que tu queres? Ele diz: majestade, primeira coisa, eu quero construir a cidade dos meus irmãos. Derruba o decreto daquele político velho que está atrapalhando a construção. Ele diz: está derrubado. O que tu queres mais, Neemias? Aí ele já ficou ousado. Eu quero uma carta para os governadores do Oriente, do Ocidente. Eu quero carta para me passar pela passagem de cada um. E aí eu quero que o Senhor me libere passagem. Aí o rei começou a escrever: passagem para Neemias, governador fulano, deixa ele passar. Governador fulano, deixa ele passar. Governador fulano, deixa ele passar. Governador fulano, ele é quem nos faz prosperar. Aleluia. O que tu queres mais, Neemias? Majestade, como é que eu vou começar a muralha sem porta, sem madeira, sem nada? Aí ele disse: o que tu quer? Eu quero lá daquela tua chácara, daquele teu paraíso, está lá no original. Eu quero que tu mande aquele governador liberar tudo que é madeira. Aí ele pegou e escreveu: está liberado, está liberado. Não vai ter problema com o IBAMA. Está liberado. Aí olha para cá. Ele disse: eu vou fazer mais uma coisinha contigo, Neemias. Para ninguém usar de saliência contigo, eu vou te nomear governador. Quem glorifica a Deus, irmão? Agora eu digo que nem um povo do Camboriú: vocês não estão entendendo o mistério. E eu não vou forçar nada. Se tu quiser entender, entenda. Olhe para cá. Só uma oração que ele fez, mas 4 meses de oração, orando a Deus, e agora o rei só disse assim: o que tu me pedes? Olha para cá, a oração quebra tudo, meus irmãos. Quem glorifica a Deus, levante a tua mão para o céu, levante. Você tem aquele problema, comece a orar agora. A oração quebra, a oração desfaz, a oração abre portas. Oh, aleluia. Quem glorifica a Deus? Quem glorifica a Deus? Quem glorifica? Quem glorifica? Quem exalta? O Senhor é quem nos fará. Eu pergunto aqui: Neemias falou com outra pessoa? Fale bem forte, diga bem forte. Neemias falou com outra pessoa? Pediu favor para outra pessoa? Ele foi adular alguém? Ele foi adular um vereador? Ele pediu para quem? Para Deus. Quantos meses de oração? 4 meses. Aí quando o rei olhou, aí disse assim: o que tu quer? Irmão, já pensou? Matthew Henry diz assim: quando tu ora, o rei dos céus pergunta: o que tu quer? Eita, hein, pastor Wagner? O que tu quer? Oh, aleluia. E o pastor Gideone? Quando tu oras, Salomão está lá no capítulo 3 de 1 Reis, ele orando, e aí o Senhor deu uma revelação. Aí diz: o que tu me pedes? O rei vai abrir portas. Quem acredita que o rei vai abrir portas? Só quem acredita glorifica a Deus. Diga comigo bem forte: o rei vai abrir portas. Mas é preciso orar. É preciso orar. Salomão olhou para Deus naquela visão e ele disse: o que tu queres? Diz, Salomão. Ele disse assim: eu só quero só sabedoria, Senhor, porque esse teu povo é a gente única na terra, e eu não sei como entrar, e eu não sei como. Aí Deus olhou para ele e disse: rapaz, mas tu é inteligente. Tu não pediu a morte do teu inimigo, tu não pediu a morte do falador, tu não pediu a morte do teu vizinho. Tu me pede sabedoria para governar o povo. Eu vou te dar mais, eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar fama, eu vou te dar dinheiro, eu vou te dar poder, eu vou te dar nome, eu vou te dar glória. E se tu fores fiel, prosperidade de Deus, irmão. Só quem crê na prosperidade de Deus. Olha para cá, quando a prosperidade vem de Deus, olha para cá. Prosperidade que vem de Deus, tu não puxa tapete de ninguém. Prosperidade que vem de Deus, tu não fuxica de ninguém. Prosperidade que vem de Deus, tu não toma emprestado de ninguém. Prosperidade que vem de Deus, tu não passa a perna em ninguém. Porque tem muitos aí subindo, mas ele passou lá na prefeitura, ele falou mal do outro, ele passou um currículo velho falso, ele mentiu. O que tem de irmão aposentado aí que mentiu dizendo que trabalhava com peixe, não sabe nem o que é trabalhar com peixe. O que tem de irmão que diz assim: eu trabalhava na roça, nunca pegou numa katana. É assim ou não é? Eita, prosperidade do diabo. É sim. É que nem o gibeonita, bota a roupa velha, não está lá em Josué 10, bota a roupa velha, pega pão de 10 dias, seco, aí chega: olha, eu estou aqui, senhor, é assim,
Tem até irmã na igreja que ela também se faz de doente para receber um negocinho. Benefício. Aí chega com a roupa já toda rasgada, aí sujo, faz até uma pintada na unha para dizer que está. Aí pronto, bom dia, lá no INSS. Bom dia, irmão. Disse, aí a senhora, quantos anos de agricultora? Senhor, uns 20 e tantos anos, trabalhei demais. Nadinha. Aí sai de lá aposentado, mas é a aposentadoria do diabo. Olha para cá, eu não quero prosperidade que eu subi falando mal de alguém. Eu não quero prosperidade que eu pisei em alguém para chegar lá. Eu não quero prosperidade para que a Bíblia diz, para que o caibro da minha casa não fique gemendo e eu deitado olhando para ele, sabendo que aquilo ali não é meu. Eu não quero prosperidade sabendo que eu acabei com a vida de alguém para chegar lá. Eu quero uma autoridade, eu quero prosperidade na minha vida, que eu orei ao Deus dos céus. Eita glória, eita glória. Eu orei ao Deus dos céus. E ele disse, o que é que tu quer, meu filho? O que é que tu quer, minha filha? Oh, aleluia. Quem glorifica, quem glorifica, quem glorifica. Então olhe para cá. A primeira coisa que Neemias fez, qual foi, para não esquecer? Qual foi a primeira coisa que Neemias fez? Ele buscou o quê? Eu pergunto aqui à igreja e fale bem alto. Qual é o primeiro segredo de Deus para você prosperar? Vamos, fale bem forte. Qual é o primeiro segredo para você prosperar? Vá cavar um poço, busque a orientação de Deus. Gênesis 26. Aonde Isaac cavava, dava o quê? Água, porque Deus estava com. E quando Deus está contigo, tu pode cavar poço até em cima de uma pissarra, de uma pedra. Mas se Deus é contigo, vai dar água. Que os invejosos vão passar. Rapaz, o que essa pessoa tem na vida dela? Que tudo dá certo. É a presença de Deus. É a presença de Deus. Rapaz, como é que essa pessoa chegou aqui? É pobre, é negro, é de família pobre, é lascado. Como é que tu entrou aqui, irmão? Prosperidade de Deus. Ana no capítulo 2 diz, é ele quem pega do monturo, é ele que arranca da falsa e bota no meio dos príncipes. Tu vai andar só no meio dos príncipes, não é assim? Aí tu vai comer tudo, aí a pessoa dizendo, rapaz, como é que ele entrou aqui? É só o Deus dos céus abrindo porta, abrindo porta, abrindo porta, abrindo porta, abrindo porta. Levanta a tua mão, o Senhor é quem faz prosperar. Ele prospera, ele prospera, ele prospera, ele prospera, ele prospera. Eita! Quando você abre a sua Bíblia em Daniel capítulo 1, a Bíblia diz que quando o rei mandou fazer um teste de Daniel e os companheiros dele, se fosse hoje os jovens, rapaz, eu não posso perder meu emprego não, ele só quer homem forte, estava na academia, malhando, né assim, aí pronto, malhando, bebendo vulcano, para ficar cheio de energia. Aí o Daniel disse, olha, nós vamos comer folha. Não é assim? Só folha. Só folha. E vamos orar. Come folha e ora. Come folha e ora. Come folha e ora. Eu quero ver se não funciona. É assim. Agora, às vezes, tu come só a folha e não ora. Não é assim? É um bicho, vai morrer de fome, só come panelada a noite toda. Come 10 pizzas aí quando vai dormir, não tem nem coragem. Jesus, obrigado por aquele guaraná que o Senhor botou lá para mim misturar com aquela... Pela pizza, obrigado. Nem isso ele tem coragem de dizer. Ele só dá uma rota e diz, eu comi muito. É assim ou não é? Agora, quando é de Deus, você come e ora, ora e come. A Bíblia diz que Daniel, capítulo 8, não se contaminou, mas orou. E quando você chega no capítulo 1, lá no final diz assim, e Daniel e os seus companheiros se tornaram mais cultos do que todos na Babilônia, e Deus os exaltou. Prosperidade de Deus. Prosperidade de Deus. Olha para cá. Quando Deus está contigo, olha para cá. Se tiver inimigo de um lado, se tiver invejoso de um lado, sabe como é que tu faz? Lá em 2 Samuel 22:30. Davi tinha inimigo demais, aí um dia ele gritou, com meu Deus, eu entro no meio do exército. E se ele estivesse no meio dele, ele disse assim, e com meu Deus eu salto. No meio do exército ele saltava. Ninguém pegava Davi.
Porque a prosperidade de Deus estava sobre ele. Quando a prosperidade de Deus está sobre ti, podem falar mal de ti, pode ter inveja de ti, pode te criticarem, pode fazer o que quiserem, pode falar de ti na internet, pode espalhar teu nome para onde quiser, mas aí cada vez é só bênção, 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 cada vez é só bênção. Só quem acredita nessa prosperidade, só quem acredita. Quando você olha para Gênesis, e eu vou mostrar na Bíblia, aqui para vocês, o Espírito Santo está me lembrando aqui. Hoje é o último dia da festa, como diz Jesus, eu vou até meia-noite, porque agora que eu comecei a me inspirar. Eita glória! Aí pronto. E aqui é o segredo, irmão. É o segredo. Observem bem, que vocês vão ver aí. Coloca aí, Gênesis 49, 27. Olha a prosperidade de Deus. Vai lá, coloca aí. Eu já vou encerrar. Como é que diz? Benjamim é lobo que despedaça. 22. Olha aí, prosperidade de Deus. Vai. É só o 22, irmão. Só botar para o 22. Olha aí. José é um ramo frutífero. Olha para cá. O pai de todo Israel, Jacó, vai orar por cada um dos filhos. Olha o que ele diz de José. O que é que José é? José é um ramo frutífero. Vai. Ramo frutífero junto à fonte. Vai. Seus ramos correm sobre o muro. Quem tem prosperidade de Deus, irmão, é do jeito de José. Ele tem profundidade nas raízes e para onde ele espalha até os ramos dele, dá ouvido. Olha, quem é abençoado, quem é próspero, deixa eu te dar um conselho. Ele está junto, olha aí, está junto à fonte. Está aí. Ou seja, nunca se encoste perto de talo seco. Eu vou te dar um conselho, olha para mim aqui. Tem irmão que não prospera na vida porque ele só encosta perto de talo seco. O talo seco é o falador, é o preguiçoso, é o que tem inveja de todo mundo. Ele fica o tempo todinho dizendo, eu não sei o que fulano faz para crescer na vida. E ele lascado. Se encoste perto daquele que está crescendo, que é ramo frutífero, que você também vai ser abençoado. Quem se encosta perto de quem é abençoado e é próspero, vai prosperar também. Por quê? Porque tem a bênção de... Veja quem tem a bênção de Deus. Então a primeira coisa, você tem que buscar orientação de... Segundo, olha o verso, agora vamos lá para Neemias, depois do verso, é o 12 agora, não é isso? Vai lá, coloque lá, já vamos encerrar. Agora vem, ele diz assim, ele vai andar na cidade e ele diz assim, eu me levantei e eu e poucos homens comigo. E eu não declarei a ninguém, olha a inteligência, olha aqui, segredo de alto nível, segredo de grandes empresários, economistas, engenheiros, eles nunca dizem o plano dele para ninguém. Olhe para cá, se Neemias, naquela situação, olhe para cá para você entender o mistério. Lá tinha mentira, lá tinha invejosos, lá tinha caluniadores. Neemias não podia abrir a boca, porque se ele abrisse, logo de imediato, eles iam zombar do projeto dele. Ele não declarou para ninguém. A primeira coisa que ele fez, ele foi olhar a situação, ele foi conhecer as pessoas, ele foi conversar com o grupo. Então, qual é o segundo segredo? Faça apenas aquilo que Deus colocou no seu. Aí ele disse que olhou, viu a desgraça, viu a miséria. Mas antes dele vir, Deus já tinha colocado no coração de Neemias o que ele deveria fazer. Nunca faça mais do que aquilo que Deus colocou para você. Faça só o que Ele colocou no teu coração. Sabe qual é o maior problema? É que às vezes a derrota vem porque eu quero fazer o que Deus não mandou eu fazer. Deus às vezes manda você fazer algo e você quer ultrapassar aquilo ali. Aí já vai ficar sem graça. Neemias, ele vai para lá. O segundo segredo para ele prosperar é que ele só vai fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. E o que é que ele vai fazer, pastor Oziel? Ele vai estimular os outros. Olhe para cá, o segredo para você crescer é estimular os outros. Todas as pessoas que estimulam alguém a crescer, que tem planos bons para com outras pessoas, essas pessoas prosperam na vida. Não seja atrapalho na carreira de ninguém, não tape o poço de ninguém, não apague a história de ninguém, não viva criticando a vida de ninguém. Se tu não puder ajudar, não mate. Mas tenha uma disposição para ajudar os outros. Quando você vai para o capítulo 4, verso 8, Paulo diz, quanto ao mais, irmãos, tudo que é honesto,
tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisto pensai. Olhe para cá, não deixe o teu coração se dominar por coisas que atrapalham a vida dos outros. Tenha um coração puro, tenha uma alma pura e queira só o bem das outras pessoas. Neemias, ele disse: aquilo que Deus colocou no meu coração, eu vou fazer. O que Deus havia colocado era o desejo de construir a muralha, mas ele sabia que não poderia construir sozinho. Então ele vai animar as pessoas que estão também na desgraça, na miséria, no sofrimento. Ajude outros a serem levantados. Coloque aí na tela, Hebreus 10, 24. Só para eles observarem. Coloque aí na tela, Hebreus 10, 24. Vamos lá. Vamos ler isso aqui, vai, lê. E consideremos-nos uns aos outros. Considere um ao outro. Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Se você não considerar os outros, como é que você vai crescer na vida? Nós estamos em uma sociedade que ela está criando um sistema aonde uma classe quer desfazer da outra. Não há como prosperar. Eu lamento pelo nosso país, eu lamento pelo nosso Brasil. Nós estamos tendo grupos que se guerreiam. Vai ser difícil nós prosperarmos. O Brasil é o melhor país do mundo. O Brasil tem a melhor terra. O Brasil tem um clima favorável para as plantações. Mas por que não cresce tanto? Porque nós estamos guerreando entre nós mesmos. É Estado querendo ser maior do que o outro. É igreja querendo ser maior do que a outra. E Paulo diz que nós temos que nos estimularmos, o escritor aos Hebreus, uns aos outros, e levar as boas obras. Levante a tua mão e faça aqui um compromisso diante de Deus. Levante, para que você seja cooperador dos outros para o bem. Vamos estimular as boas obras. Irmão, quando você ajudar os outros, deixa eu contar aqui um episódio para me fechar essa mensagem. Capítulo 30, quando você lê 2 Samuel, quando você lê essa passagem bíblica, aliás, 1 Samuel 30, Davi retorna e a cidade onde estava Ainoã, Abigail, as mulheres de Davi e todos os homens, dos 600 homens, Ziclag estava lá. Só que um grupo de amalequitas vieram e dominaram Ziclag, tomaram Ziclag, destruíram, tocaram fogo, mas não mataram ninguém. Pegaram todas as mulheres, as crianças, pegaram os meninos, pegaram os animais, pegaram tudo e foram embora. Quando Davi chega, ouçam bem isso aqui. Quando Davi chega, que ele olha com os homens mais brutos do mundo, mais ferozes, a Bíblia diz que eles estavam cansados, e quando viram que levaram as mulheres, levaram os meninos, a Bíblia diz que eles choraram. Pode colocar aí 1 Samuel 30, verso 6. Eles choraram que não tiveram mais força para chorar. E quando eles terminaram de chorar, eles olharam para Davi e disseram: nós vamos te matar, Davi. Nós vamos te matar porque a culpa é tua. A culpa é tua. E eles ficaram prontos. Era só homens cruéis, homens valentes, homens endividados, homens irados. Aí na mesma hora, olha como é que tu sai de crise. Na mesma hora Davi, a Bíblia diz, está aí no versículo 6, Davi se fortaleceu em Deus. Mas quando você vai para o versículo 7, ele manda o sacerdote traz aqui o éfode, e ele vai consultar: Deus, eles querem me matar, eu estou em aperto, o que é que eu faço? Eu persigo, eu entro na batalha, eu vou. Aí Deus disse: vai, porque eu te dou vitória. Irmãos, Davi foi. Quando Davi foi lá, os amalequitas estavam bebendo, brincando. Ele foi, matou todos e trouxe todo mundo. Só que no meio da viagem, 600 homens, 200 disseram assim: olha por que Deus vai botar Davi como rei. Olha por que Deus queria Davi como rei. No meio da viagem, 200 homens disseram assim: Davi, nós estamos cansados, não dá nem para a gente guerrear. Aí Davi disse assim: pois vocês fiquem aqui guardando as nossas bagagens, guardem as nossas malas, e aí a gente volta. Aí eles foram para a batalha, os 400 homens, e venceram a batalha. E aí trouxeram despojo, trouxeram tudo. Quando trouxeram despojo, aí os outros 400 olharam para os 200 e disseram: vocês não vão ganhar nada, porque vocês não foram à batalha. Davi disse: eles também não foram para a batalha, mas ficaram vigiando as nossas bagagens. Eles merecem da mesma forma que vocês merecem. Irmãos, criou-se essa lei, e Davi era justo, ele dava a quem merecia.
Olhe para cá, eu estou dizendo, estimule as boas obras, dê direito a quem tem direito. Se tu não pode, dá, mas pelo menos dá amor, dá carinho, dá compreensão. É assim que Deus vai te abençoando. A prosperidade de Deus é quando você abre o coração e faz aquilo que Deus determinou. E em último lugar, o segredo da prosperidade, coloca aí o verso 19. Verso 19. Observem bem, é lá no texto, viu? É lá no texto. Irmãos, em último lugar, o segredo para você prosperar, olha o que eu coloco aqui. Não deixe os adversários tirarem você do foco. Não deixe. Tem muito irmão que era até abençoado, era próspero, mas ele começou a ouvir tanta coisa, que aí foi mudando de tudo e saiu do foco. Quando Deus te der um foco, quando Deus te der um projeto, fique no projeto. Não fique pulando que você não vai prosperar. Olha aí, ouvindo o Sambalate, esse Sambalate aí, dizem, há um pergaminho, que dizem que um dos filhos dele se tornou uma pessoa influente, um governador. Esse Gesem aí, aliás, Tobias, dizem que era um servo do rei da Pérsia. Pouca informação tem sobre ele. Esse Gesem diz que era o governador. Eles tinham posições de destaque e estavam com medo de perderem um posto deles. Qual foi a atitude deles? Falarem mal de Neemias, atacarem Neemias, e tantos quantos se unissem a Neemias, eles iriam atacar. Agora deixa eu dizer uma coisa, Neemias, quando ele olha para os críticos, os falsos, os invejosos, ele não perde o foco, ele não dá as horas para esses homens. O segredo para você prosperar é não dar as horas para quem quer tirar você do foco, para quem quer falar de você. Tem gente que fala de mim toda hora, mas eu sei quem me chamou, eu sei quem me colocou aqui, eu sigo a minha viagem. Pronto, a Bíblia diz que prepararam a cova de leão para Daniel, capítulo 6. Daniel foi perguntar para o rei: majestade, por que estão querendo falar de mim? Foi? Ele foi orar. E aí quando ele orou, Deus abriu a porta, ele saiu e os outros viraram lama lá dentro da boca dos leões. Pronto, acabou-se a conversa. Não perca foco, não responda em WhatsApp, não responda em internet, não bata a boca, não faça fuxico. Confie no teu Deus e vá a sua viagem. Siga o teu alvo. Esse é meu alvo, esse é meu alvo, esse é meu alvo, esse é meu alvo. E vá à viagem, e vá à viagem, e vá à viagem. Rapaz, estão falando de ti, não me importa, irmão. Eu tenho um alvo, é lá em cima, eu vou para ali. Mas, rapaz, estão dizendo que tu não chega lá, que tu é fraco, eu não sei. Eu estou caminhando para lá e o Deus dos céus é quem me fará prosperar. Mas, rapaz, mas você... Não, eu não estou ligando para isso aí, pode falar. Eu sigo para a minha viagem, eu sigo o meu rumo. Chamar Neemias, vamos conversar. Eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Neemias, entra no templo. Eu não posso entrar lá porque lá é só para o sacerdote. Eu sei o que vou fazer. Tem profecia falsa. Eu tenho um alvo para alcançar, que é terminar a muralha. É levantar. E Deus prosperou Neemias. Oh, meu irmão. Oh, meu irmão. Deixa eu finalizar dizendo uma coisa para vocês. Quem primeiro inventou uma mentira na Bíblia? Quem foi o primeiro que inventou uma mentira na Bíblia? Vai lá, quem primeiro inventou uma mentira na Bíblia? Citem aí. Quem foi a primeira personagem a inventar a mentira? Foi o diabo. E qual foi a primeira mentira que o diabo inventou? Fica de pé, deixa eu ver se tu está falando direitinho para me ouvir direito. Vai. Primeira mentira. Ele disse assim, ó. Deus disse que se vocês comerem, vocês vão. É mentira dele. Vocês serão como Deus. Olhe para cá. Primeira mentira do diabo. O diabo é a serpente adversária. A partir daquele momento, nunca deixou. Está lá em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti. A partir dali, nunca vai deixar. Não pense você que tu vai trabalhar na obra e não vai ter adversário. Todo tempo vai ter um Tobias. Todo tempo vai ter um Gesem. Todo tempo vai ter um Sambalate. Todo tempo tem uma serpente véia. Toda hora para espalhar fuxico de ti. Hein? É todo dia. Aí se você ficar lá no trabalho, meu Deus, eu não sei o que eu faço, eu vou deixar esse emprego. É tanta crítica aqui dentro. Aí é só tomando maracujina, viu, Jesus amado. É só no... Qual é o outro remédio aí que é direto?
é na maracujina, é no... Como é os outros aí que é? Hein? Valeriano. Aí toda hora a gente vê ele pegando o caché velho e botando na boca, se tremendo. Aí pronto. Aí eu não acredito que a fulana vem hoje. Na hora que eu vejo ela, eu me tremo toda. O Senhor é quem te fará prosperar. Olhe para o Neemias, olhe para o Tobias, olhe para o Gessém, olhe para cá. Olha por que Deus vai prosperar. Observe bem, Jesus, tinha uma cobra perto de Jesus? Tinha uma cobra perto de Jesus? Não uma, tinha duas. Se você ler Mateus 12, 14, pode colocar aí na tela. A Bíblia diz que os fariseus toda hora queriam matar quem? Jesus. E Jesus estava no meio de quem? Pronto, é assim que tu enfrenta o Tobias. Rapaz, não tem jeito não, a gente quer matar essa desgraça, o bicho é metido. Vá lá, chegue lá. Bom dia, Tobias. Bom dia, Gessém, bom dia, Sambalate. Como é que vocês estão? Bicho ruim. Pronto. João Batista ia pregar, tinha lá os fariseus, ele olhava para cada um, raça de... Eita, cobra, tu já veio me ouvir pregar hoje? João, eu estou aqui. Ei, serpente réa. Mas o fogo de Deus vai te queimar, desgraça. Era assim que ele dizia. Está na Bíblia ou não está? Pronto, em frente, se você ficar com um negócio, quem está na tua vida é Deus, meu irmão. Levanta a tua cabeça que quem está na tua vida é. E se você for homem de Deus, mulher de Deus, homem de oração, não tema não. Olha aí, ó. E os fariseus, tendo saído, o que é que eles fizeram para... Rapaz, esse homem não pode viver, vamos matar ele. No meio dele, coloca aí também João 12. João 12. Vê se é o verso 4 a 5, coloca aí. Olha quem é que estava do lado de Jesus, porque tem irmão que é só dizendo, e meu Deus, e por que eu passo tanta luta? É tanta gente contra mim. Olha aí, como é que diz aí? Como é que diz? Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse, por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Quem estava pertinho de Jesus, quem era? Olha para mim aqui, fale bem forte, quem era? Judas atrapalhou o trabalho de Jesus? Judas tirou Jesus do foco? Então pronto, irmão, deixa o Judas para lá. E outra coisa, não mande o Judas ir embora não, deixa ele pertinho de tu. Agora tenha cuidado com ele. Na hora que tu passar perto dele, eu sei, Judas, tu vai meter a mão no prato, mas tu é um traidor. Ele tem que saber que ele não vale nada. E ele tem que saber que tu sabe que ele não vale nada. Rapaz, ele já sabe que eu não vale nada. Mas encare ele, encare assim, pronto, vá, chegue lá e aí olhe para ele. Bom dia, Judas. Bom dia, pronto. Jesus tinha equilíbrio. Aí quando ele foi dar, aí ele disse, amigo, é elegância. Elegância. O bicho era um diabo. O bicho era o cão. Aí Jesus, amigo. Amigo. Ô amigo. É assim que é crente. O homem de Deus sabe que o cara é contra ele todo. Meu amigo, me diga, fale. Não sei o que. Aí quando você tem a autoridade de Deus, ele até treme quando você fala. Agora quando não ora, oh meu Deus do céu, tira esse homem da minha frente, senão eu morro hoje. Pronto. Aí vão te destruir todinho. E olha, finalizo, coloque aí 2 Timóteo 4,14. Só para vocês terem uma ideia. Olha o que diz a Bíblia. Alexandre, isso aí era Paulo já morrendo. Eu fico pensando por que Paulo já morrendo, ele citou isso aqui. Ele diz, Alexandre o latoeiro casou-me muitos, mas o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Olhe para cá, não tenha espírito vingativo, mas diga para Deus quem são teus inimigos. Diz para Deus o que eles fazem contigo. E diga para Deus, Senhor, estão nas tuas mãos. Coloca aí na tela para eles anotarem. Os 3 segredos para você. Primeiro, busque a orientação divina. Com as melhores intenções no coração. Não busque a orientação divina só para você. Só para ser grande. Só para ser importante. Busque com as melhores intenções. Segundo, coloque aí. Faça apenas o que Deus colocou no seu, estimulando os outros para o que é bom. Nunca estimule para o que é mal. Se você não tiver isso aí no coração, Deus não é contigo. Terceiro, coloque lá. Não deixe os adversários tirarem o foco da tua missão. Os indiferentes e os frios sempre existiram. Nunca deixou de existir. Davi tinha inimigo no trono, o próprio filho dele. Mas ele seguiu em frente e teve vitória, porque soube vencer. Que Deus te abençoe. Vamos ficar de pé agora. Nós vamos encerrar essa festa. Eita glória. Eu quero convidar a primeira pessoa que veio hoje ao culto para se reconciliar com Deus.
Eu quero convidar aquela pessoa que a igreja te ama. Meu irmão, a igreja te ama. A igreja te ama. E eu quero convidar você para vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Aquele irmão que se afastou de nós. Aquele irmão que saiu do nosso convívio. Aquele irmão que deixou a nossa casa. Eu quero convidar você a vir à frente agora. Vem aqui à frente agora. Jesus te ama. Jesus te chama. Jesus te convida. Onde está? Eu quero que você venha aqui agora. Em nome de Jesus. Nós vamos encerrar hoje cantando. Nós vamos encerrar com alegria. Nós vamos encerrar. Pode trazer também a criança aqui para me apresentar? Vamos lá. Onde está? Olha, eu quero, não insista com ele. Mas você já foi dessa casa? Nós lhe amamos. Nós lhe amamos. Jesus te ama. Venha aqui à frente. Queremos orar por você. Venha se reconciliar hoje. Volte para Jesus agora. Só pegue na mão